Então, boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para nossas vidas, que é a felicidade. Vocês já pararam para pensar no que realmente nos faz feliz? Pesquisas nos mostram que a felicidade não está ligada ao dinheiro, nem à fama e nem ao poder. Então, onde ela está? Essa resposta nós vamos descobrir todos juntos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, tem uma observação do Cardeal Morlot, da França, de Paris. Ele diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. É o que geralmente, em todas as posições sociais, ele se queixa. Isso prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do cardeal: a felicidade não é desse mundo. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então o ser humano, ele é escravizado pelo luxo, pelas vaidades, perseguindo riquezas, como se nelas encontrasse a felicidade. Mas não avisa que quanto mais teme perdê-la, e nessa angústia escapa-lhe a verdadeira felicidade. Porque não pode encontrá-la no ouro nem na riqueza, mas sim nas coisas mais simples da vida, como por exemplo, a brisa que acaricia o rosto, o riso sincero de um amigo, no pão compartilhado com gratidão e muito mais exemplos. Tolo é aquele que busca no exterior o que sua alma pode encontrar. A vida simples é o maior tesouro, e quem a compreende é o mais sortudo dos homens. Então trouxe do livro também Cotidiano e Felicidade, que para alcançar uma vida feliz é necessário tomar algumas atitudes. Primeira, evitar comparar-se aos outros, pensar que o outro é mais feliz, sem saber dos seus conflitos, do que está passando, do que acontece na sua vida. Segundo, não idealizar uma vida perfeita, a ideia de que a felicidade só chegará após muitas conquistas. Terceiro, não se preocupar tanto com o que falta, mas comemorar o que já conquistou. Escolher sempre o lado positivo de qualquer situação. Quarto, sentir gratidão. Todas as pessoas felizes são gratas. Não é a infelicidade que leva à reclamação, mas a reclamação que leva à infelicidade. Quinto, não crer na transcendência da vida. A existência tem um sentido maior do que simplesmente sofrer, trabalhar, buscar prazeres e morrer e tudo acabou. E sexto, para ser feliz não são necessários conhecimentos profundos ou místicos ou ter privilégios com Deus. Basta seguir os preceitos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, plantando alegrias, colhe-se felicidade. É simples, basta querer. E agora tem um pequeno videozinho, de uns 2 minutinhos, sobre o mesmo tema. Um jovem que passava viu uma senhora procurando por alguma coisa fora da sua casa. Ele então perguntou: o que houve? O que a senhora está procurando? Eu perdi uma agulha, ela disse. Então o jovem começou a procurar pela agulha junto com ela. Após alguns minutos ele perguntou: senhora, essa rua é bem grande, você se lembra exatamente onde você deixou a agulha cair? E a senhora
eu deixei cair dentro da minha casa. O jovem então não entendeu nada, mas educadamente perguntou: se você perdeu ela dentro de casa, por que você está procurando por ela aqui fora? Então a senhora respondeu: porque aqui fora tem a luz do sol e dentro da minha casa está muito escuro. Você vê, na vida, às vezes procuramos por coisas fora de nós, sem percebermos que só podemos encontrar essas coisas dentro da gente. Até mesmo se a gente perdeu alguma coisa, como a felicidade. Onde nós podemos perder a felicidade? Você não pode perder isso fora de você. A única forma de se perder a felicidade é quando ela se perde dentro de nós e não conseguimos encontrar. E por causa da tristeza, fica escuro dentro da gente, e como não encontramos a nossa luz, passamos a pensar que não podemos encontrar a felicidade dentro de nós. Então nós começamos a procurar por ela fora da gente, cada um do seu jeito. Alguns indo em festas, talvez usando de álcool em excesso, outros procuram felicidade em comida, em outras pessoas, por exemplo. Mas não importa o tanto que o pôr do sol estiver lindo do lado de fora, não importa em quantos lugares diferentes você tentar buscar a felicidade, você não vai encontrar, porque você nunca perdeu ela aqui fora, ela continua aí dentro de você. Eu te desejo muito amor e muita luz. Namastê. E agora eu passo para minha colega de Ideal Espírita, a Gislane, que vai dar continuidade ao nosso tema. Bom. Boa noite a todos. Boa noite. Dando seguimento ao que Ieda falou, eu convido vocês hoje para refletirmos juntos sobre esse tema, o qual todos nós sempre buscamos, que é a felicidade. E nessa noite nós vamos ver que ela nos impulsiona, que ela guia nossas escolhas e está presente até nos momentos simples da vida. Eu trouxe aqui uma frase de Mahatma Gandhi que fala: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Quantas vezes durante o dia ou durante a semana nós conseguimos reunir esses três verbos: pensar, dizer e fazer, e além de reunir, executar eles? E quando nós conseguimos, será que é por uma causa boa? Geralmente a gente pensa, diz, mas não faz. Ou pior, diz, a gente fala, a gente faz sem pensar. Não vai dar certo, né? Vamos continuar. A doutrina espírita nos mostra que a felicidade não pode ser comprada e nem comparada de forma negativa, mas sim construída. E de onde vem essa construção? Ela começa dentro de nós. Aqui tem uma pergunta que diz assim: de algum modo o homem pode ter a felicidade completa na Terra? Essa pergunta ela está no livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, e também no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E lembrando vocês que aqui essa pergunta eles estão falando da felicidade completa. Vamos ver então as respostas? No livro Consolador, Emmanuel responde assim: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal de que ela existe e espera as almas em alguma parte. Essa é a resposta da 240, da pergunta 240. E Emmanuel continua dizendo assim: tal como sonhada pelo homem do mundo, ela não pode existir por enquanto,
porque as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam. E aqui eu tenho certeza que Emmanuel não estava falando das paisagens das nossas redes sociais, mas sim de todas as paisagens que nós temos disponíveis 24 horas por dia ao nosso redor e nós simplesmente as ignoramos. E a resposta, vamos ver então para essa mesma pergunta, que os Espíritos falam para Allan Kardec. Eles dizem, não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, do homem, né, amenizar seus males e ser feliz quanto se pode ser sobre a terra. Essa é da questão 920. E para essa resposta eu fiz uma analogia. Eu penso que a vida abriu vagas e nós nos inscrevemos em um grande vestibular, o qual responderemos enquanto estamos aqui na Terra. Cada um, achando que está preparado, escolhe para qual curso prestará esse vestibular na esperança de ingressar em uma tão sonhada faculdade, um plano superior, né? Então, diariamente temos questões a serem resolvidas, algumas fáceis, algumas difíceis, algumas muito difíceis, e algumas nós vamos deixar em branco, pois muitas vezes nós não estamos preparados para respondê-las. E o que precisamos fazer? Estudar muito, se dedicar na prática do amor e da caridade, nos aperfeiçoar e com isso evoluir. E aí, assim, estaremos amenizando nossos males para tentarmos ser felizes tanto quanto pudermos. Kardec também pergunta aos espíritos, na questão 922, ele fala assim: nós sabemos que a felicidade terrestre é relativa a cada pessoa. O que faz feliz para mim, nem sempre vai fazer a felicidade da pessoa que está ao meu lado, certo? E aí ele continua: será que existe algum tipo de felicidade que seja comum a todos os seres humanos? Vamos ver o que os espíritos responderam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é ter consciência tranquila e a fé no futuro. É uma resposta tão simples, tão objetiva, e por que será que nós complicamos tanto? Vamos ver com relação à vida material. A posse do necessário, nós sabemos que muda muito de pessoa para pessoa. Então não vamos deixar de querer ter coisas para o nosso bem-estar, mas precisamos parar de querer ter coisas só porque os outros têm, achando assim que seremos felizes. E com relação à vida moral, nós já sabemos que somos imperfeitos, mas estamos num planeta que, quando erramos, nós precisamos ter moral para conseguirmos consertar ou amenizar esses erros, ficando assim com a consciência mais leve e mais otimista para acreditarmos no amanhã. E o que o Espiritismo nos diz sobre a felicidade? Eu separei alguns tópicos. Vamos ver. A felicidade não é material, mas está relacionada com o cultivo de virtudes da alma. A felicidade verdadeira é alcançada quando nos libertamos do egoísmo, da inveja e do orgulho. Eu acho que essa é uma das mais difíceis. A felicidade é espalhada quando trabalhamos para que outros a partilhem. E essa é gratificante quando a gente consegue, né?
E elas são muito essenciais para a nossa vida. E eu trouxe aqui... E temos também as bem-aventuranças. Jesus, eu acho que ele deixou para nós um mapa, como se fosse uma receita, quando ele estava no monte e ele ditou para Mateus as bem-aventuranças. Eu trouxe aqui 4, que eu acredito que a gente pode tentar fazer um desafio, trazer essas 4 bem-aventuranças para o nosso dia a dia, porque eu acredito que assim a gente vai ser um pouco mais feliz, que são: felizes os que são humildes, felizes os que são mansos, felizes os que são misericordiosos e felizes os que são puros de coração. E essas 4 eu trouxe para nós levarmos ela para casa, para o nosso dia a dia. E quando a gente conseguir com exatidão essa receita, não só essas 4, mas a receita completa das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, a felicidade deixará de ser aquilo que simplesmente torna o corpo alegre e passa a ser aquilo que engrandece a alma. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu vou passar a palavra agora à minha amiga Coca, que continuará falando sobre esse tema tão importante. Boa noite a todos. Boa noite, Coca. É uma felicidade muito grande nós estarmos aqui novamente. E o pouco que a gente aprende, o muito que a gente aprende, um pouco a gente consegue passar. Vamos ver se conseguimos passar. Eu tirei praticamente o que eu tenho aqui do livro Feliz, de José Carlos de Luna. Esse livro aqui, eu tenho um amor muito grande por ele. Esse livro aqui eu ganhei de uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa querida do meu coração. Eu ganhei no dia 7/7/2016, que foi o dia do meu aniversário. E ela escreveu o seguinte: Coca, se existe no mundo algo maior que a felicidade, é o que eu desejo a você. Com carinho, da minha querida Juraci. Juraci. Então, já aproveitei o livro e o que eu tenho, eu tirei desse livro. Então, vamos falar. Eu fiz sobre a felicidade, sobre ser feliz, e tem alguma coisa que envolve aqui no meio sobre o bem e o mal. Mas ele cai tudo no mesmo significado. Deus não nos criou fraco, nem covarde, nem alegre e nem triste. Jamais. Isso nós adquirimos com a vida. O nosso livre-arbítrio que vai agir conforme nós queremos. Então, é nós que vamos atrás daquilo que a gente quer ser ou sentir. Ele nos concedeu com poder suficiente para vencer qualquer luta ou dificuldade. Mas é o espírito do temor que diminui a nossa força. Vamos ignorar? Sim, com toda a nossa certeza de estar fazendo a coisa certa.
Visualize-se forte durante a tempestade. E temos várias tempestades na nossa vida, né? Essa tempestade é a natureza. E saiba que ela vai passar, como tudo passa em nossa vida. Porque somente o bem, ele é eterno. O mal tem existência passageira em nossa vida. Sabem por quê? Porque ele não procede de Deus. Ele, o mal, só existe na mente das pessoas. E acreditando, elas vão se envolvendo. Quanto mais ela vai enfiando na cabeça, mais ela vai acreditando. E acabam esquecendo do bem. E só o bem nos traz felicidade. Quando nós fecharmos as portas do mal na nossa mente, nas nossas atitudes, o mal desaparece como uma bolha de sabão. Você solta ela assim como soltou, ela some. Então é isso que nós temos que fazer. Deus deseja que nós alimentemos só o bem. É fundamental em nossa vida. E para tanto, o melhor sinal de Deus em nossa vida é a nossa família, é os nossos amigos, nossos parentes, é uma infinidade de coisas que tem. Para que nossa alma esteja sempre no conforto e no coração e em paz, é só ficar no bem. Tem um ditado espírita: faça o bem, não importa quem. Quando nós nascemos, nós não sabemos diferenciar o bem do mal, o ruim do bom. A gente nasce com a cabeça não oca, mas com a cabeça sem entender. Depois que a gente vai crescendo, vai vendo e vai aprendendo. Mas quando praticamos, isso dá uma alegria tão grande na gente, sem tamanho. Contagia quem estiver do nosso lado, ao nosso redor. E isso é muito bom, porque a nossa alma, para a nossa alma e para o nosso coração. Nosso bem maior, que nos traz muita felicidade, em primeiro lugar, eu acredito que seja a nossa família. Vem amigos, vem vizinhos, vem colegas, então ele forma um globo. Mas a família, o bom de ficar em família, todos com o mesmo propósito do bem, de felicidade, ensinar nossos filhos, nossos netos, desde pequenos, a irem para o lado do bem. Quando estamos desse lado, Deus fica feliz, com certeza, né? Aí só vamos atrair coisas boas para nós, para a nossa família. E isso não é uma felicidade? Claro que é, né? Quando atuamos no bem, ele vem como um vento em nós. O bem atrai o bem. Aí a vida fica bem mais leve, sorrimos mais, desculpamos mais facilmente, somos mais generosos, prestativos e compreensivos. Tudo isso corresponde à felicidade. E tem mais ainda. Teremos mais vigor físico, entusiasmo, paixão pelas atividades que a gente faz. E olha só, gente, ficamos até mais bonitos, né? Então, por que nós vamos ser felizes?
ficamos mais saudáveis. Isso tudo compartilhado com o bem e com a felicidade. Então é simples. Felicidade não é dádiva do céu. Não é sorte para uns, mas sim fruto de uma habilidade que todos nós devemos aprender. Temos que lutar para adquirir. Aí sim, nossa essência divina vai brilhar mais. E aí tornaríamos pessoas muito melhores. Trago aqui a palavra sábia e amável da poetisa Cora Coralina. Deste mesmo livro, A Felicidade Pronta para Entrar em Nossa Vida. Ela, Cora Coralina, a despeito de tantas lutas e sofrimentos em sua vida, soube ser uma mulher feliz, até muito feliz, e viveu até 95 anos de idade. Então, com certeza, essa felicidade ajudou ela. Diz Cora: não sei se a vida é curta ou a vida é longa, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não encontrarmos a felicidade, se nós não for felizes. Obrigada. Muito obrigado. Francisco Xavier, nosso grande Chico, que não esquecemos jamais, também chegou a afirmar que é muito grande o número de espíritos que chegam do outro lado da vida com um remorso muito grande por não ter sido mais felizes. Tiveram oportunidade, mas não foram. E nós temos que evitar que esse remorso nos aconteça num futuro. Porque não é de vida longa ou de vida curta, mas de uma vida intensa e feliz. Lembre-se, ser feliz é uma decisão tua, uma decisão nossa, de crer que a partir de hoje você vai se esforçar muito para ser feliz. E digo que você vai conseguir. Lógico que a gente consegue. Tem que ter esforço, né? Isso pode exigir esforço, treino, tempo, mas vale a pena. Para nós e para quem está ao nosso redor. Que tal nós prestar a nossa atenção nas alegrias da vida? Não é preciso que estejamos comemorando uma festa, a gente comemora, lógico, um casamento, a vinda de um filho, mas não é só isso. Não precisa ser só isso. É maravilhoso essa comemoração. Um acontecimento, uma data comemorativa, é ótimo. Mas o simples fato de nós estar vivo já é uma comemoração. E feliz por termos família, amigos, comida na mesa, uma cama quentinha, agora vem o inverno, tão importante, dentro de muitas outras coisas. Tem muitas coisas para a gente pensar que já foi dito uma porção delas. Só isso já basta. Às vezes, achamos pouco o que nós temos. E somos até infelizes. Como diz a Gi, por ver uma pessoa comprar um carro novo, um apartamento, e a gente não comprar, achando que a gente acaba ficando infeliz por não poder. Mas às vezes nós temos muito mais coisa do que isso. A felicidade gosta de quem participa da vida, nos seus mais simples encantos. Porque quem participa
dá valor à vida, se encanta com ela. Em tudo, passa a ver uma razão maior para nós ser felizes. Não deixe ninguém se aproximar de você sem que a pessoa se sinta bem ao seu lado e mais feliz quando ela for embora. Quem deixou essa mensagem foi a Madre Teresa de Calcutá. Eu vou até repetir ela. Não deixe ninguém se aproximar de você sem que a pessoa se sinta bem ao seu lado e mais feliz ainda quando ela for embora. Então, são tantas coisas, né, que a gente pode pensar, pode fazer. Com bondade em seu rosto, em seus olhos, em seu sorriso, vai deixar as pessoas felizes. Dá para observar as pessoas ditas felizes. Elas desenvolvem uma habilidade incrível de valorizar esses momentos, que são os momentos bons da vida, momentos especiais. Sobretudo, o mais simples, é nele que a felicidade geralmente se encontra. Por isso, temos obrigação de procurar esses momentos. Agora eu quero fazer um brinde à sua vida, à nossa vida. Brindar as coisas boas. Brindar por termos saído hoje da cama. Estamos respirando. Estamos participando da vida com coragem. E aceitando serenamente os obstáculos que possam surgir. Brindar nossos talentos, pois todos temos alguns talentos. Brindar o dom que a vida, que existe em nós, de ser capaz de ser feliz. Então, um brinde. Tchau. Eu tenho uma história verdadeira para contar para vocês, que é uma história triste, mas que ao mesmo tempo trouxe felicidade para essa mãe. Então, do mesmo livro, Mesmo. a mãe de apenas 26 anos parou no lado do leito de seu filhinho de 6 anos, que estava morrendo de leucemia. Embora seu coração tivesse cheio de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como toda mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Mas isso não seria possível, pois a sua doença estava em fase terminal. Mesmo assim, ela queria que o sonho de seu filhinho se tornasse realidade. Ela segurou a sua mão e perguntou: Billy, que era o nome do menino, Billy, alguma vez você pensou o que gostaria de ser quando crescer? Me faria feliz ser bombeiro. Mamãe, eu quero ser bombeiro. A mãe deu um belo sorriso a seu filho e disse: vamos ver se conseguimos transformar seu sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo dos bombeiros.
onde se encontrou com um homem de coração enorme. Seu nome era Bob. Ela explicou a situação de seu filho e contou sobre seu último desejo e perguntou se poderiam dar uma volta pelo quarteirão no carro dos bombeiros com seu filho. E Bob respondeu: vamos fazer ele feliz. Nós podemos fazer mais do que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas. E se você nos der as medidas dele, mandaremos confeccionar um uniforme para ele, com chapéu, emblema do batalhão, casaco amarelo, igual ao que vestimos, e botas também. 3 dias depois, Bob foi ao hospital e pegou o menino, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro e escoltou do leito do hospital até o caminhão. Billy ficou sentado na parte de trás e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia e Billy acompanhou todos. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes. Foi no caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do Corpo dos Bombeiros. Ele também foi filmado para um programa da TV local. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e atenção dedicado a ele acabaram tocando uma forma tão profunda que ele viveu 3 meses a mais do que estava previsto. Até que numa noite, todas as suas funções vitais começam a cair drasticamente. E a enfermeira, por acreditar no conceito de que ninguém deve morrer sozinho, passou a chamar toda a família do garoto para o hospital. E ela lembrou do dia em que Billy tinha passado com os bombeiros. E ligou para eles também. Perguntou se ele poderia enviar algum bombeiro para ficar pela última vez ao lado do menino. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais do que isso. Estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes dos nossos carros, avise o sistema de som que não se trata de nenhum incêndio. É apenas o corpo de bombeiros indo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E, por favor, deixe a janela do quarto dele aberta. Não esqueça disso. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada de bombeiro chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde Billy estava. E 16 bombeiros começaram a subir a escada até o quarto do garoto.
Com a permissão da mãe, eles seguraram o menino, deram um abraço e disseram o quanto o amavam e quanto ele era importante para eles. Com um sopro final, Billy perguntou ao chefe: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E Billy respondeu: você é um bombeiro e é um dos melhores. Com essas palavras, Billy sorriu, fechou seus olhinhos pela última vez, mas ainda disse: morro feliz. Ao ler essa história, eu estou certo que você pode fazer muito mais do que tem feito em sua vida para ser feliz. Então, que lindo gesto dessa mãe, que com todo o sofrimento, com a dor que ela estava no coração, porque sabia que ia perder esse filho, mas essa felicidade que ela fez para ele, no último momento de sua vida, calou muito forte em seu coração, e ela até compreendeu, aceitou mais a perda dessa criança, né? Então, amigos, nós vamos deixar essa oportunidade tão grande de ser feliz, de fazer outros felizes. Quanta felicidade podemos ter! Agora, do livro Momento Espírita, eu tirei um dizerzinho. Sorrir é a minha vida, alegria, meu coração, e felicidade é o meu destino. E se de repente seu coração acelerar, seus olhos ficarem úmidos, é uma indescritível sensação de felicidade. Essa felicidade vai tomar conta de você e da sua vida. São os efeitos contagiantes e deliciosos do amor e da felicidade. Então, agradeço a atenção de todos. Graças. E desejo felicidade a todos e que nós sejamos sempre muito felizes. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Agradecemos a Ieda, a Gislaine, a Coca. É as 3 mosqueteiras. Por essa importante palestra, né? Que com certeza todos nós vamos levar para o nosso dia a dia, vamos refletir sobre a mesma, né? Sobre esse tema que é muito, mas muito importante. Porque geralmente as pessoas buscam a felicidade nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas coisas externas, né? Para muitos, felicidade é riqueza, é poder, é fama. Mas nós sabemos que de tudo que elas falaram ali, né? Tudo isso muito importante. E nós sabemos que a verdadeira felicidade também é nós termos a consciência tranquila e paz de espírito, né? Tem até uma frase que diz: não faça do outro o responsável pela sua felicidade, pois a felicidade está dentro de você. E nós sabemos que realmente nós podemos ser felizes com o pouco ou o muito que temos, né? Mas sempre com humildade, sem desejar as coisas que os outros possuem, né? Agradecer aquilo que nós temos, porque é muito mais importante o ser do que o ter. Então, que a gente possa, né, refletir sobre todas essas colocações que vocês trouxeram nessa noite, né? Todas muito importantes. E com certeza desejamos que todos aqui presentes sejam sempre muito felizes, e a humanidade toda, né, que possa encontrar a felicidade, cada um
da sua maneira, mas com humildade e com gratidão a Deus pela nossa vida, pela oportunidade da nossa encarnação. Muito obrigada, que Deus os abençoe e continue sempre firme na divulgação da nossa doutrina, com essas palestras, que é muito importante. Que Deus os abençoe. Então agora eu convido a todos para que possamos nos preparar para o passe. Então nesse momento, vamos deixar de lado os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que possamos pensar somente em Jesus, no nosso anjo da guarda, nosso anjo de luz, que está sempre ao nosso lado para nos auxiliar, para nos dar forças nos momentos difíceis da nossa vida, porque nunca estamos sozinhos. Por mais que passemos por momentos difíceis, muitas vezes de enfermidade, de angústia, de tristeza, da perda de entes queridos, mas jamais estamos sozinhos. Busquemos nesse momento sempre a companhia de Jesus, dos nossos anjos de guarda, e com certeza encontraremos as forças que nos faltam para vencermos as dificuldades da nossa vida terrena. Vamos nesse momento fazer a nossa oração, rogando a Jesus por todos que aqui se encontram presentes nesta noite, pelos nossos lares, nossos familiares, nossos parentes, amigos, enfim, rogando sempre a Jesus por toda a humanidade, por cada ser humano que habita esse planeta. Que a paz e a luz de Jesus possam derramar sobre todo o planeta Terra. Senhor, no silêncio desta prece, queremos pedir-te a paz, a sabedoria e a força, que possamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser compreensivos, humildes e prudentes, ver além das aparências de teus filhos como tu mesmo os vês, e assim ter somente o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o nosso espírito, e que possamos ser tão bondosos e alegres que todos que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decorrer dos nossos dias possamos te revelar a todos. E assim, com a permissão de Jesus, podemos iniciar o